Several people have asked me to go over the material from yesterday again. As pessoas me pediram para repassar o material de ontem. So we're gonna do a little review. Então vamos fazer um pouco de revisão. Who is able to say something about the class from yesterday morning? Quem consegue falar alguma coisa sobre a aula de ontem? Just something that stick to you or something you remember? Talvez alguma coisa que vocês lembrem, alguma coisa que ficou marcada. Brother Brian. Irmão Brian? Yesterday we took the chiasm of the Parable of the 10 Virgins, Ontem pegamos esse quiasma da parábola das 10 virgens and you began to place it on a line for the 144,000. e começamos a colocá-lo numa linha, a linha dos 144 mil. That's correct. Isso é correto. That's correct. And we read some quotes to support some of the symbols for certain waymarks. Lemos algumas citações com respeito a símbolos para os certos marcos. We started with Matthew 25, so let's go there again. Começamos com Mateus 25, vamos voltar para Mateus 25. And we're looking into whether Matthew 25 is one whole story from the beginning to the end, or that the first two verses and the rest are a repeat and enlarge. Estamos olhando para essas duas opções, se Mateus 25, 1 a 13, se isso é uma história só, do começo até o final, ou se os primeiros dois versículos consistem numa repetição e ampliação do texto que segue. That's what we illustrated here on the board. Isso está ilustrado aqui no quadro. The first verse gives a leaving and an arriving, so to speak, of the virgins. The 10 virgins, they leave, they take their lamps with them, and they go forth to meet the bridegroom. Então, esses primeiros dois versículos nos descrevem essa saída e chegada das 10 virgens. Elas pegam as suas lâmpadas, tomam suas lâmpadas e logo saem ao encontro. And the question was, para encontrar-se. And the question was, is this first verse giving a summary of what is going to be described in the next 10 verses, or is it something separate from that? E a questão é se isto é algo como se fosse um resumo daquilo que vai seguir nos próximos versículos, ou será que é um passo separado nessa história? So did the 10 virgins, like if you read it, it says the 10 virgins took their lamps. Is there some information missing? Então, onde diz aqui que as 10 virgens tomando as suas lâmpadas, será que tem aqui alguma informação faltando? Where it says 10 virgins, and then the information misses, they fall asleep, they hear a midnight cry, they wake up, and then took up their lamps. So, Matthew 25, verse 1. Mateus 25, versículo 1. We could read. Nós poderíamos ler. The 10 virgins, they fell asleep, they hear a cry. 10 virgens acabaram dormindo, ouviram clamor. They wake up.
despertaram. They take up their lamps and went forth to meet the bridegroom. Então pegaram suas lâmpadas e logo saíram para encontrar-se com o esposo. So that's this situation. All the 10 virgins are all together. Essa situação, as 10 virgens estão juntas. They fall asleep here because the bridegroom tarries. Elas acabam adormecendo porque o esposo acaba tardando. And then they wake up Logo elas despertam. and they take up their lamps and they join the bridegroom. E logo elas pegam as suas lâmpadas e se juntam com o esposo. That's what verse 1 could mean. É isso que o versículo 1 poderia significar. It is, you could read it as a verse that doesn't contain all the information. Você poderia ler ele com um versículo que não contém todas as informações. And then the rest of the chapter or the rest of the parable is going to fill in all the gaps, all the information. And then you have a perfect repeat and enlarge. E logo o restante dessa parábola aqui nos conta todos os detalhes e preenche então essas lacunas e logo você tem aquela história inteira perfeita. But we could also read it as the 10 virgins, they're individuals, they live in their own house. Mas também poderíamos ler isso de tal forma que essas 10 virgens, como indivíduos, moram cada uma em suas casas. They received an invitation from the bridegroom to meet him at a certain point at a certain time. Recebem um convite do esposo para encontrá-lo num certo momento, num certo lugar. To join him in the procession. Para juntar-se a ele nessa procissão. And this first verse could also mean E esse primeiro versículo também poderia significar that these 10 virgins individually, que essas 10 virgens individualmente, they take up their lamps at home and some oil, que pegam as suas lâmpadas em suas casas e azeite também, and then they travel to this location where they supposed to meet the bridegroom. logo viajam até o local onde deveriam encontrar-se com o esposo, And that they there wait for the bridegroom to come. e ali então elas aguardam a vinda do esposo. And that here the tarrying and the sleeping takes place afterwards. E logo depois acontece aqui essa tardança e o fato delas ficarem dormindo. And in that case, verse 1 to the rest, and the rest of the parable is one story. Nesse caso, versículo 1 até o final da história seria uma só história. And then we went yesterday to this quote here from the Review and Herald, October 31st, 1899, paragraph 3. E ontem fomos então abrir essa citação aqui da Review and Herald, do 31 de outubro, 1899, parágrafo 3. And there we learned that verse 1 is actually pointing to this version here, that all the 10 virgins, they took up their lamps and they went forth to meet the bridegroom at a certain location, this one here, before the tarrying time. E aprendimos desse texto que, na verdade, apoia essa primeira versão, que I didn't really Sorry. get the nuances. So when we read this quote, Quando lemos então essa citação, we learn that the 10 virgins leave for the bridegroom before the tarrying time. nós aprendemos que as 10 virgens saem para encontrar-se com o esposo antes do tempo de tardança. It says in the first, this quote in the first sentence, it says, "When the 10 virgins went forth to meet the bridegroom, their lamps were trimmed and burning." That is at the beginning of paragraph 3. Diz aqui, quando as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, as suas lâmpadas estavam preparadas e acesas. And a little further down in the paragraph, it says, "The outward appearance of all were prepared, robed in white, carrying
their lighted lamps, but only 5 of these virgins were wise. E logo depois, o parágrafo diz: na sua aparência exterior, todas estavam preparadas, vestidas de branco e carregando as suas lâmpadas acesas. And the wise, they anticipated a delay, they anticipated disappointment, and the foolish did not. E as prudentes, elas anteciparam essa possível tardança, mas as loucas não. But in the first sentence, Sister White uses the language of verse 1 of Matthew 25. Mas nessa primeira sentença, Ellen White ela usa a expressão, o linguajar desse versículo 1. She says, when the 10 virgins went forth to meet the bridegroom, that's language from verse 1, Ela diz quando as 10 virgens saíram ao encontro do esposo, isso é do versículo 1. their lamps were trimmed and burning. Suas lâmpadas estavam preparadas e acesas. And we know that this is not speaking about the period after the delay, because she continues talking about a preparation for this delay. We know she was not talking about the period after the tarrying time. Então, sabemos que ela não se refere a um tempo depois da tardança, pois isso aqui se refere a um tempo de preparação para a tardança. And all the lamps were burning. All 10 virgins had their lamps burning here. E todas as 10 lâmpadas, as 10 virgens tinham suas 10 lâmpadas acesas. So why we went into this verse a little more in detail, because Então, entramos a esse versículo em mais detalhe. is usually we start our application or the explanation of this parable with the tarrying time. Geralmente começamos a nossa explicação dessa parábola com o tempo de tardança. Usually we place the tarrying time in Millerite history, according to Sister White here, at April 19, the beginning of this new year. Geralmente nós marcamos esse tempo de tardança de acordo com o Ellen White nos explica ao começo desse novo ano, em 19 de abril. In 1843, they expected the Lord to come. Esperavam eles a vinda do Senhor para 1843. And when the last day passed, which was April 18, E quando o último dia do ano tinha se passado, que era o 18 de abril, April 19 was their disappointment, and they recognized that it was not fulfilled how they expected it. então o 19 de abril tornou-se o desapontamento deles, porque não ocorreu da forma como eles tinham esperado. And they recognized, eventually they recognized that they were in the tarrying time. Eventualmente, então, reconheceram que eles estavam se encontrando no tempo de tardança. And that refers to Matthew 25, Isso se refere a Mateus 25, the time where the virgins started to fall asleep. o momento em que as virgens começaram a tosquenejar. This is the point where we usually start this parable. Geralmente, esse é o ponto onde nós começamos a parábola. April 19, the tarrying time starts, and then in this time period of the summer of 1844, the second angel's message becomes empowered. The midnight cry arrives. Então, geralmente começamos, então, 19 de abril, tempo de tardança, e logo no verão de 1844, you said, right? 1844, chega a mensagem do segundo anjo e ela é fortalecida. And you could mark this as a one-way mark, like Exeter Camp meeting. Poderíamos August marcar 15. isso como um só marco, como a campal de Exeter, Which was at August 15. que ocorreu no 15 de agosto. But you can also see it as a period of time, Mas você também poderia ver isso como um período de tempo. starting in July 21st, then August 1st, August 15. Você pode começar no 21 de julho e logo no 1º de agosto e 15 de agosto, Which marks a progression of the arrival of this midnight cry. que demarca assim uma progressão dessa chegada do
clamor da meia-noite. And this midnight cry points us to the shut door, the closed door at October 22nd. E o clamor da meia-noite nos aponta para a porta fechada, 22 de outubro. So that's the part of the parable that we speak about most of the time. Então, essa é a parte da parábola a qual nós nos referimos geralmente, na maioria das vezes. And usually we don't mark the details of these dates when we talk about this parable only. E geralmente não marcamos os detalhes dessas datas quando falamos sobre essa parábola. But because we found a chiastic structure, Mas já que encontramos uma estrutura de quiasma, and this chiastic structure is made up out of certain words, e essa estrutura consiste de certas palavras, and apparently these words want to show us something, e aparentemente essas palavras querem nos mostrar algo, we started to put these certain words on waymarks. nós colocamos essas palavras a certos marcos. I mean, we have already the tarrying of the bridegroom at April 19, Então já temos a tardança do esposo para o 19 de abril, the shut door at October 22nd. a porta fechada para o 22 de outubro. And usually then we said they leave somewhere before. Geralmente The 10 dizemos que em algum momento antes elas saem. You could mark 1798, Poderíamos marcar 1798, 1833, 1833 or maybe even 1840. ou até 1840. And the midnight cry arrived at August 15. E o clamor da meia-noite chegou então no 15 de agosto. But because we have this chiastic structure and these words popping out to us, Mas já que temos essa estrutura em quiasma e essas palavras elas se ressaltam, even verse 1, it has 4 words. It contains 4 words. temos até no versículo 1 4 palavras. 10 virgins took their lamps and went forth to meet the bridegroom. 10 virgens pegaram as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o esposo. Usually we would place this whole verse on one waymark, Geralmente nós colocaríamos esse versículo todo num só marco. and I argue that the fact that we have this chiastic structure with these specific words popping out to us E eu estou argumentando que o fato de termos essa estrutura em quiasma com essas palavras que se ressaltam, that we are allowed to use these certain words to use them as a symbol also on the line. que nós temos a licença de usar essas palavras e aplicá-las numa linha. And that's why we don't place verse 1 only on 1798, for example, E por isso nós não marcamos o versículo 1 somente em 1798, por exemplo, but that we use the 4 words on 4 different waymarks, mas usamos essas 4 palavras, aplicamos elas a 4 marcos, showing the progression of the arrival of this message. mostrando assim a progressão da chegada dessa mensagem. We mark the 10 virgins at the time of the end, Nós marcamos as 10 virgens no tempo do fim, taking up their lamps pegando as suas lâmpadas, in 1818. em 1818. We could mark the lamps as the truth, as the message, as the word of God. Poderíamos entender as lâmpadas como sendo a verdade, a mensagem. In 1818, it was William Miller who had the truth. He took up the lamp. He had it with him. 1818 foi Guilherme Miller que teve a mensagem, a verdade. Ele pegou a lâmpada. But he waited to go forth with this message until 1831, 1833. Mas ele esperou de sair com essa mensagem até 1831, 33. To expect his message was about the coming of the bridegroom in 1843. To expect this message. His message was
about the expectation that Jesus would come back in A 1843. sua mensagem foi sobre a expectativa da volta de Cristo para o ano 1843. That's what verse 1 is about. É sobre isso que o versículo 1 trata. And then verse 2, 3, and 4 give us some more information about what these virgins took or took not with them. O versículo 2, 3, and 5. versículos 2, 2, 3, and 4, of course. 2, 3, 3 and e 4. 4 nos dão mais informação sobre o que as virgens levaram consigo ou deixaram de levar consigo. Because when they took their lamps, they decided to either bring oil or don't bring oil. Porque quando pegaram as suas lâmpadas, decidiram, devo levar azeite extra ou não. And if you then look to the whole line, Se você então olha para a linha como um todo, and the reason why the five foolish virgins did not pass the test here at the closed door, e a razão por que as 5 virgens loucas não passaram pela prova na porta fechada, is because they failed this test here, the porque increase of falharam knowledge. na prova aqui. And we have seen in other lines that we usually mark this waymark as the most important one. E já vimos em outras linhas que nós costumamos marcar esse marco como sendo o mais importante. It is the waymark where all the information is available. Everything is there. É o marco onde toda a informação está disponível. Ela está aí para a disposição de todos. There's 10 virgins. Temos There's 10 lamps. virgens, temos as lâmpadas And there's oil. e temos o azeite. But it depends on whether you bring your lamps and your oil to be able to endure this period. Mas depende de você se você leva a sua lâmpada e azeite, se você consegue perdurar por todo aquele período. We talked about time setting a few studies ago. Alguns estudos atrás nós falamos sobre a marcação de tempo. And one of our reasons for support time setting Uma das nossas razões de apoiar a marcação de tempo was that time is an element in all the reform lines. foi que o tempo é um elemento que está presente em todas as linhas de reforma. We went through all the reform lines quickly, Nós repassamos todas as linhas de reforma rapidamente and we saw that all the reform lines contain time, and that the time element was actually an essential element to recognize for that generation. Nós repassamos todas as linhas de reforma e vimos que o tempo estava presente nelas e que era o elemento essencial para reconhecer aquela linha de reforma. If we go back to our reform line, Se voltarmos para a nossa linha de reforma, here in the time period of the increase of knowledge, aqui no tempo do aumento de conhecimento, this is where the reform lines were born, so to speak. é aqui onde os movimentos de reforma nascem. The increase of knowledge here marks the beginning of the use of reform lines. O aumento de conhecimento marca o começo do uso das linhas de reforma. So here we can also see in our reform line that time was an element that was there already from the beginning. Então nós vemos aqui até em nossa linha de reforma que o tempo era um elemento que estava presente desde o começo. But we haven't really took it. The question is, did we bring it with us? A questão é, será que nós pegamos e levamos esse elemento conosco, Like the oil. assim como o azeite? Or when we go back, are we willing to bring this oil to be able to? Se voltarmos, será que estamos abertos para levar então esse azeite conosco? The point I want to make is that all the information was there already. O ponto que eu quero fazer é que toda a informação estava disponível ali. Also time. Também tempo. And even here, this magazine that was published in 1996 was called The Time of the End. E até
A revista que foi publicada em 1996 se chama O Tempo do Fim. So all the information is here also, Matthew 25. Então toda a informação também está aqui em Mateus 25. There were lamps, there were oil, there were vessels. Eles tinham lâmpadas, azeite e as vasilhas. And the only thing they needed to do is bring it with them. Tudo que precisavam fazer é levar consigo. So that's the first part of the line. Essa é a primeira parte da linha. And we know from the other lines that we studied before E sabemos as outras linhas que estudamos antes, is that the beginning of the line looks like the end of the line. é que o começo da linha se parece com o fim da linha. The first angel's message is progressive. A primeira mensagem angélica é progressiva. There's an increase of knowledge, a formalization of the message, Há um aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem. and then a test. E logo, uma prova. There's the second angel's message or the midnight cry message, Chega a segunda mensagem angélica, ou o clamor da meia-noite, which arrives, que chega. and there is an increase of knowledge, there's a formalization of the message, E logo temos um aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem. and then there's a test. E logo, uma prova. And I think that's what we start to see when we look at Matthew 25 this way. E creio que é isso que começamos a observar se olharmos para Mateus 25 dessa maneira. Then we start to see the same structure. E começamos a enxergar a mesma estrutura. Because, okay, so we looked into this part now. Estamos olhando agora para esta primeira parte. If we start looking from verse 5 onward, 5 is the tarrying of the bridegroom. Se olharmos para os versículos em diante, versículo 5 sendo a tardança do esposo, He tarries, and the bride and the virgins, they start to slumber and sleep. ele tarda e logo as virgens começam a tosquenejar e adormecem. And then there's a cry at midnight. There's a cry heard. E à meia-noite se ouve um clamor. Go you out to meet him. Saí-lhe ao encontro. And this cry, or this meet him, we say that's, or this chiasm shows that it's a parallel with the going forth in the beginning of verse 1. E esse clamor para encontrar-se, nós vimos no quiasma que ele está em paralelo com a saída das virgens no versículo 1. And then it says that all virgins arose and trimmed their lamps. Logo diz que todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Running parallel with the lamps here, and the arose is with the went forth. Lamps was in parallel to. The trimming of the Ah. lamps and the lamps here. A preparação das lâmpadas está em paralelo com as lâmpadas do versículo 1 e logo o sair com o levantaram-se. And then we can see verse 6 and 7 E logo as a podemos progression also, just as verse 1. versículo 6 e 7 também consiste numa progressão, assim como o versículo 1. So at midnight they heard a cry, Então, à meia-noite, elas ouvem um clamor, point 1. ponto 1, They arise se levantam and they trim their lamps, e prepararam as suas lâmpadas. and then they go out into the marriage feast. E logo elas saem para ir às bodas. But the foolish, they do something in between. They go out to get some oil, too late. E as loucas fazem uma coisa nesse período. Elas saem para comprar
azeite. And that's what these verse 8 and 9 mark here in the middle. É isso que os versículos 8 e 9 marcam aqui no meio. So that's roughly what we did in regard to this line yesterday. Então, é mais ou menos isso que fizemos com essa linha ontem. And then we read Joseph Bates E logo lemos José Bates, about this time period here, about the oil, the buying of the oil by the foolish virgins. nós lemos ele falando sobre esse período aqui, 8 e 9, sobre as virgens loucas que saíram para comprar azeite. If you go to this quote, 1847, Joseph Bates, this is a pamphlet. Então, se vocês forem abrir mais uma vez essa citação de José Bates, que é uma citação de um panfleto, Page 72.3. página 72.3, It says, he sometimes quotes Matthew 25 and then he gives a short explanation of what he thinks it means. o que ele faz, ele cita Mateus 25 e logo ele dá uma breve explicação o que ele pensa que isso significa. So he quotes Matthew 25. He says, "The foolish said to the wise, 'Give us of your oil.'" You're reading from? This is the paragraph 3, somewhere at the end. Okay. It's this paragraph somewhere at the end. It's an italic. It says, "And the foolish said to the wise, 'Give us of your oil.'" It's here in the English. It's the first paragraph. Okay, here. No, you're looking to the wrong. Really? It's Oh, 1899. this is the other quote, right? Ok, perdão. Então, ele cita aqui, e as loucas falaram, as prudentes, that's actually, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite. And then he explains what that means according to himself. E logo ele explica o que isso significa, de acordo a ele. It says, "Give us of your evidence, your light. We want preparation." Isso significa, isto é, dai-nos as tuas evidências, as vossas evidências, sua luz. Nós queremos preparação. So the people that ask these questions give us we want your evidence. What is your light? We want to be prepared as well. What do we need to do? Então, esse azeite, de acordo com ele, são as pessoas pedindo as evidências. Queremos entender também. Dá-nos as vossas evidências e o que precisamos fazer para preparação. And he also says, and he says that's the fulfillment of the foolish virgins going to the wise to ask, "Can you give me some of your oil?" E assim se cumpre com que as virgens loucas fazem, pedindo mais azeite. And then the verse continues, or the wise virgins say, "Buy for yourself." E logo continua, então, as sábias, as prudentes respondem, ide antes e comprai-o para vós. That is, search your Bibles yourself and pray for God to prepare you. Isto é, procurai em vossas Bíblias e orai a Deus pela graça para que vos prepare. And then he quotes verse
10, where the door was shut. E logo ele cita versículo 10, onde a porta estava fechada. And then he says here, so here at the end of this period, Ele diz que aqui, então no final desse período, when the door was shut, quando a porta estava fechada, here is where the division took place, which was so clearly manifested at the very close of the cry. é aqui onde a divisão aconteceu. Naquele momento, bem no final do clamor. So it says at the very close of the cry. Diz aqui no exato final, no final do clamor. So I would argue that really means at the end. Eu diria que isso significa, It's not like somewhere here where these virgins started to go and buy. eu diria que isso é no fim, não é por aqui antes que elas começam a sair para comprar, But here at the end. mas aqui no final. We looked even into the words that are used in Matthew 25 for the words that are used for while. Olhamos até para essas palavras que se usam em Mateus 25, as palavras que se usam para essa palavra no inglês, enquanto. If you go to Matthew 25:10, it says and while. Se vocês forem ler no versículo 10 de Mateus 25, diz aqui, e tendo, no inglês seria, e enquanto elas tinham ido. Meaning indicating that while the 5 foolish virgins were going out for oil, the bridegroom came. Indicando assim que enquanto essas virgens loucas saíram para comprar azeite, durante esse período então chegou o esposo. So that could mean these foolish virgins, they left somewhere here. Poderia significar que as virgens loucas saíram em algum momento aqui It took a long time to find oil. e levaram um bom tempo para encontrar o azeite. And after a couple of hours, the bridegroom also came. E depois de algumas horas também chegou o esposo And they were too late back. e chegaram e já era tarde. I would argue that, Joseph Bates argues that it was really at the close of the cry when this separation took place. Mas Joseph Bates ele argumenta que essa separação aconteceu no final do clamor. And that it was actually that when the bridegroom came, that they left to go for some oil. Que foi, na verdade, no momento que o esposo tinha chegado, que elas saíram para encontrar azeite. And we looked at this word while in Matthew 25, E assim olhamos para essa palavra enquanto, em Mateus 25, which was translated as while in verse 5 and in verse 10. que foi traduzida como enquanto no versículo 5 e 10, But it was translated as and in verse 6 and but in verse 9. mas no versículo 6 e foi traduzido como e no versículo 9 como mas. And in verse 10 of the next chapter, E no versículo 10 do capítulo seguinte, it is translated as when. é traduzido como quando. Aqui, porém, no português não é tão evidente. Em português it gets lost a little bit, but Okay. it's fine. So I argue that if you remove while and you say, for example, when, E eu argumentei que se você pegar o enquanto e coloca então quando, so while the virgins went out for oil, and how does it say? It says, while they went to buy. If we change it to when they went to buy, that is. verse 10. Versículo 10 de Mateus 25 diz aqui, e tendo elas ido comprar
in Portuguese? While While they went to buy. when they went to Went buy. to buy. Então aqui, no português, eu vou ter que improvisar aqui, tá? Aqui diz, e tendo elas ido comprá-lo, this is while. Sim, ok, aqui diz aqui, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E ele está propondo que poderíamos dizer que no momento em que elas saíram para comprar, chegou o esposo. O quando saíram para comprar, chegou o esposo. If you do that, if you make it when, Então, se você muda isso para quando, you can better understand that it's really at the end of the cry when this separation takes place. fica mais fácil para entender que essa separação acontece no fim. All the time, this whole. Now, most of the time, these 10 virgins, they were together as a group. Para a grande parte do período, as 10 virgens estavam juntas, como um grupo. And they only start to be separated when these 5 virgins go out and buy oil. E apenas começam a ser separadas no momento que essas virgens loucas saíram para comprar azeite. So that's what we looked at as well. I think So- that was kind of what we did yesterday. E foi isso que fizemos ontem. Are there other things to add or things that Algo mais be para clarified? acrescentar ou para esclarecer? Brother Alfredo, microphone? Nós ontem, quando fomos a Joseph Bates, Yesterday, when we looked at Joseph Bates, no início do primeiro parágrafo, do primeiro capítulo, diz que at the beginning of the first paragraph, it says a 22 de outubro de 1844, that at October 22nd, 1844, the midnight of the Stack stupid time would be about July 20. Samuel Snow gave the true midnight cry in the tabernacle in Boston at this time, and it was received by the visions in the different light. diz aqui, a meia-noite desse tempo escuro e estúpido seria por volta do 20 de julho. Samuel Snow deu o verdadeiro clamor da meia-noite no tabernáculo de Boston naquele tempo e foi recebido pelas virgens na sua luz diferente, numa luz diferente. Eu penso que elas estão juntas, elas caminham sempre juntas, mas aqui em julho, 21 de julho, elas já têm um pensamento diferente, porque elas recebem a mensagem com diferente luz. So I'm arguing they were together, but here at July, is it June? No, July 21st, they already, this separation already comes apparent, because they are receiving this midnight cry with a different light. What does that different light mean? What does it mean when it says different light here in this verse? Didn't finish the sentence, right? O que significa essa luz diferente aqui nessa sentença? Falta de preparação, A lack of preparation não acreditar and a lack of na belief. mensagem que foi dada. The message that was given, a lack of to believe in this message. Nós começamos todo este estudo porque o irmão Arjan chegou a um ponto em que, quando as virgens saíram, Não entendi bem, não. Poderia repetir? nós começamos este estudo porque chegámos a um ponto em que, quando as virgens saíram para comprar óleo, So when we started the study, we came to a point where we saw that when the virgins went out to buy oil,
E o irmão Arjan diz que só vê um grupo. Depois, You said that you could only see one group. esse grupo foi o que acreditou na mensagem, foi o que recebeu a luz e acreditou na mensagem. So there was the group which believed in the message. They received light and they believed in the message. Conseguiu passar a porta. And they managed to go through the door. O outro grupo que não recebeu ou que não quis aceitar a mensagem com a mesma verdade encontra-se ainda atrás da porta. So the other group which wasn't able to receive the message, they are still behind the door, or before the door, Outside. fora. I'm not sure if I completely understand. Do you? Yeah, what your point is, but I think it would help to finish reading that sentence because the virgins received the message in different light from it was before. I would say the 10 virgins. Not yeah, maybe I five. get the impression that you understand this different, like that there were two groups there already when they received it. Então, sobre essa sentença que o irmão citou, ou ressaltou, fala que a mensagem, o clamor, foi recebido pelas virgens numa luz diferente, e ali o irmão parou, mas continua, uma luz diferente do que tinha sido entendido antes. Isso se refere às 10 virgens, e não apenas a um grupo. So to me, what this sentence says O que essa sentença significa para mim, is that everybody who heard it, que todos que ouviram, they realized that what Samuel Snow was saying entenderam, perceberam que aquilo que Samuel Snow estava dizendo was different from what they always understood. era diferente do que todas elas tinham entendido antes. That they actually always were wrong and that Samuel Snow was right. Que, na verdade, todas elas estavam enganadas e Samuel Snow estava certo. And that's what it means here. They saw it in a different light, or they E Yeah, isso received que it diz in. aqui, quando diz que e elas viram isso numa luz diferente do que antes. is that how you read it? É assim como Also? o irmão entende. Okay. Thank you. Obrigado. Someone else? Any comment? Mais alguém quer comentar? Yesterday we finished with the Joseph Bates quote. Ontem terminamos com essa citação de José Bates. And I think we kind of rushed through it a little bit because of time. E creio que a gente leu ele de forma bem rápida por causa do tempo. So maybe it's good to go back to that again, or to Talvez seria finish it. bom voltar e finalizar. At the beginning of 74.1, the paragraph 74.1, No começo do último parágrafo, 74.1, the virgins come back from buying oil, temos as virgens voltando da sua compra. and he says, "After when is this knocking?" Ok, isso seria depois de que acontece esse bater a porta. Why it is after the door is shut? Por que acontece depois da porta estar fechada? There has been a clamoring at the door ever since the cry was finished. Tem havido um clamor à porta, desde que o clamor foi encerrado. Houve um lamento à porta desde que o clamor se finalizou. And then
It says, this calling for an open door after it is shut must certainly be fulfilled here. Diz aqui que esse chamado por uma porta aberta depois dela ter sido fechada, certamente deve se cumprir aqui. You may be remember, or you may be know, Talvez vocês lembrem, ou talvez vocês sabem, is that after this October 22nd, after October 22nd, que depois do 22 de outubro, this subject of the closed door was a hot subject. que esse assunto da porta fechada era um tópico bem discutido. Sister White talked about it, A irmã White falou sobre isso. and many others. The question was the door closed on October 22nd or not? E a pergunta era, será que a porta foi fechada no 22 de outubro ou não? And there were people who believed it. E havia pessoas que acreditaram nisso. And Sister White supported the closed door as well. E a irmã White também apoiou a porta fechada. But many people didn't believe this or didn't want to believe this. Mas muitas pessoas não queriam acreditar nisso. And he refers to this, Joseph Bates refers to these people. E Joseph Bates ele faz referência a essas pessoas. This calling for an open door, he says. Diz aqui esse chamado, esse chamado por uma porta aberta. The people who claimed that the door was still open As pessoas que clamavam que essa porta ainda estava aberta. are the people that knocking on the door and saying, we want to go in, this door is still open. Essas são as pessoas que estavam batendo a porta e pedindo para entrar, dizendo que deixe-nos entrar porque a porta está aberta ainda. They're standing outside knocking at the door, not recognizing that the door was actually closed. Elas estão por fora da porta, batendo a porta e se recusando de entender que essa porta na verdade está fechada. And then yesterday we read, and I think that's where we finished yesterday. E foi aqui onde terminamos ontem. We skip in this paragraph to this sentence which starts with, I know it is triumphantly stated. It's so this is the big. This is the beginning. It has been. I know it is triumphantly stated. Okay. Okay. So he says, I know. So Joseph Bates knows it is triumphantly stated that the door is not shut. Eu sei que se diz triunfantemente que a porta não está fechada. After 1844. Depois de 1854. And it says, there has not been any striving to open it, because no one would ask for admittance until they knew it was shut. E não houve nenhum esforço para abri-la, porque ninguém pediria entrada até que soubessem que estava fechada. So there is this discussion after 1844 whether the door was shut or not. Então, houve essa discussão depois de 1854 sobre se as portas estavam fechadas ou não. And he says there has not been any striving to open it. So it was not possible to open this door. Diz aqui que não houve nenhum esforço para abri-la, porque não tinha como. Não foi possível abrir essa porta. Now he says there has not been any striving to open it, meaning you can only strive to open it Diz aqui que não houve nenhum esforço para abri-la, if you know it is shut. significando que você pode somente se esforçar para abrir a porta se você está ciente que ela está fechada. But the point is he wants to make is these people didn't even recognize it was closed. Mas o ponto que ele quer fazer é que essas pessoas nem sequer perceberam que a porta estava fechada. They just want to come in. Só querem entrar. Anyway, so he sees this fulfillment of this knocking on the door and the opening of he sees these events as a fulfillment of the last verses of this parable. Então ele vê esses eventos como sendo um cumprimento das últimas
os últimos versículos dessa parábola. Are there people having questions about that part? Alguém tem perguntas sobre essa parte? So far, this was all revision of what we did yesterday. Até agora, isso foi só revisão do que fizemos ontem. If not, I want to jump to something different. Se não tiver mais perguntas, eu queria saltar para um outro tópico. I would like to go to something we talked about before. Queria falar sobre alguma coisa que já mencionamos antes. We go back to the time period of Christ. E queria voltar para o período de Cristo. So if you still have questions or comments about this part, then do that now because we're kind of making a jump now. Então, se vocês ainda quiserem comentar ou tiverem perguntas sobre esse assunto que falamos até agora, façam isso agora, porque agora vamos mudar de tópico. Brother Pedro, Irmão Pedro, microphone. I wanted to know about the Review and Herald, October 31st quote. então estava pensando sobre essa citação da Livrinho Herald, do 31 de outubro. I think you were reading the third paragraph, Eu creio que o irmão estava lendo do terceiro parágrafo. and I don't know if you make a comment or you explain how is it that the wise they were anticipating a delay. E eu não sei como o irmão apoia ou suporta essa ideia que as sábias estavam antecipando uma tardança. Like in Millerite history or in the parable? Na história milerita ou na parábola? Well, she says that the wise they took more oil, and she says these anticipated delay and filled their flagons with oil ready for any emergency. Então ela diz que essas anteciparam a tardança e levaram azeite consigo nas vasilhas. So what I mean is this parable is talking about the Millerite history. O que eu digo é que essa parábola fala da história milerita. So for me, she's plainly saying that somehow, I don't know how it looks like, they were prepared for delay. Então, o que isso me diz aqui, eu não sei como isso se parece, mas parece que elas estavam preparadas para esta tardança. Yeah, I think the perfect example for this would be a Samuel Snow. Eu diria que o exemplo perfeito para isso seria Samuel Snow. I think he was not disappointed at April 19th. I think he was even happy. Eu diria que ele nem sequer estava desapontado no 19 de abril. Ele estava provavelmente feliz. So he had his oil prepared before, Ele tinha o seu azeite preparado antes ready for an emergency. para qualquer emergência. Um, Okay. I just want to know what was the application of it. Eu só queria saber a aplicação disso. we must be, I would say Samuel Snow is the perfect example. Eu diria que Samuel Snow é o exemplo perfeito. The rest of the movement that started to join him later O restante do movimento que começou a juntar-se a ele mais depois needed at least to have an ability to unlearn or to unlearn. precisava pelo menos ter essa habilidade, disposição de desaprender, To adjust their expectations. para poderem ajustar as suas expectativas.
Yeah, good question. Thank you. Boa pergunta, obrigado. Sister Chris, you had a comment? Mas Cris, tinha um comentário? Underneath. Yeah. É que foi comentado que, sendo Samuel Snow quem tinha que estava representando que tinha azeite na lâmpada. So, as we were commenting that Samuel Snow was the one who had extra oil with him, Me deu uma certa dúvida de que, então, o restante que não viu o que ele estava vendo, como Milha e outros, eles estariam entre o grupo de virgens tolas? so the doubt that arose in me was about like the rest of the Millerites, Miller and everyone else, would they fit into the group of the foolish virgins? Eu sei que eles não eram a parte das virgens tolas, mas So I know that they were not part of the foolish virgins, é só algo que não encaixou muito bem para mim, no sentido de se Samuel Snow está representando as virgens que tinham azeite. but something that doesn't really fit for me is like that Samuel Snow was the one that represented the virgins that took extra oil with them. Os outros, então, também deveriam ter visto. It would mean that the other ones should also have extra oil. I see what you're saying. Eu vejo que a irmã está dizendo, Because those that took oil with them porque aquelas que levaram azeite extra Were- consigo were also virgins that fell asleep, também eram virgens que adormeceram and they needed to be woken up. e precisavam ser despertadas. So I don't know really where to place Samuel Snow then, but maybe he's the one that gives the cry. Então não sei bem aonde localizar Samuel Snow nesse caso. Talvez é ele que dá o clamor. So maybe he was one of the virgins that woke up first and gave a cry, or Talvez era ele uma das virgens que despertou como a primeira e deu o clamor. I don't know if we can show by comparing or contrasting or parable teaching who it is that gives the cry. Não sei se podemos I demonstrar através de comparar e contrastar ou de parábolas, podemos identificar quem deu o clamor, Whether it is one of the 10 virgins or someone else. se é uma das 10 virgens ou alguma outra pessoa. But the wise virgins, they also slept and they needed to be woken up. Mas as virgens prudentes também dormiram e precisavam ser despertadas. So the people that wake up at the midnight cry and realize that they were wrong before, Então as pessoas que despertaram no clamor da meia-noite e perceberam que estavam erradas, equivocadas antes, but they start to look forward to Jesus to come on October 22nd, logo começaram a olhar para o 22 de outubro como a data da vinda de Cristo. we mark as the wise. E nós marcamos essas pessoas como as sábias. So, yeah, you have Samuel Snow and the people who accept his message. Então você tem Samuel Snow e as pessoas que aceitam a mensagem. But in the end, it only becomes clear, what we just read, it only becomes clear at the end of the cry who is wise and who's foolish. Somente fica claro quem é sábia e louca no final. Because Samuel Snow did not survive the October 22nd test, for example.
Porque se a mencionou, por exemplo, não passou, não sobreviveu o teste, a prova do 22 de outubro. So in that way, he was not wise. Então, nesse sentido, ele não era sábio. So, yeah, there's different ways of looking at it, I guess. Então, há diferentes maneiras de olhar para isso. The comment, so there's something that hinders the foolish virgins from accepting the message. I think this is the difference about Mm-hmm. having the oil or not. That was the only difference. If we would identify what hindered them from accepting the cry, we But would know what the oil was, the extra oil. But there were many people who accepted the message, but after the disappointment, rejected it again. Ok. So that's also the... Ele disse que a diferença está aqui ao aceitar a mensagem do clamor, e se conseguíssemos identificar o que impediu que certo grupo aceitasse a mensagem, poderíamos saber o que seria o azeite. Mas ele me lembrou que havia muitas pessoas que aceitaram e logo rejeitaram depois da data chegada. So yeah, you have... In the end, we can say that only these 50 people that, after October 22nd, that stayed with the midnight cry, so to speak, that these were the wise and the rest was all foolish. Afinal, podemos dizer que foram somente essas 50 pessoas que se apegaram a essa mensagem do clamor da meia-noite, que foram essas as sábias, e o restante seriam as loucas. And that's also what we saw in the parable itself. Isso vimos também na parábola. If for 7 it says, all the virgins arose and trimmed their lamps. No versículo 7, nós vemos que então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Trimming your lamp, that means kind of like this, I don't know what the English word for it is, this piece that you burn, this rope, and lont. Don't remember in English. Wick. Yeah. So that part that needs to be cleaned up, you cut a piece from it, and so you prepare your lamp to burn it again. Alguém sabe em português a palavra? Wick. Aquela cordinha que sai da lâmpada, que transporta o óleo até a chama. Pavio? Ok. Então, esse preparar da lâmpada, que no inglês fica bem mais expresso de que se trata de cortar esse pavio, cortar aquela parte desgastada, queimada. Ok? Tem que cortar essa parte. So, and also the foolish, they did that. They believed the bridegroom was coming. They prepared themselves as far as they could. E as virgens todas fizeram a mesma coisa. Elas se prepararam e they prepared themselves. Yeah. They prepared themselves, but they find out that their oil is burned up and they don't have any extra oil. Mas descobrem que então esse azeite tinha acabado e não tinha mais azeite extra consigo. So they were looking forward to the bridegroom to come on October 22nd. Então elas estavam esperando a vinda do esposo no 22 de outubro e estavam acreditando nisso. But then when that point arrived, they ended up on the wrong side of the door. Uma vez que chegou aquele momento, então acabaram ficando do lado errado da porta. And I think we read yesterday from the Great Controversy 393 Ontem lemos do Grande Conflito 393 that these people were only added to the message because of excitement and emotional reasons. Vemos que essas pessoas só se ajuntaram à mensagem, ao grupo, por causa da sua estação, das suas emoções. They believed in the message for the wrong reason. Acreditaram na mensagem por motivos errados.
Is the trimming of the lamp um, refinement of the message, the first angel's message, when they understand that there are some things in the message that they need to adjust. Então, esse cortar do pavio, essa preparação das lâmpadas, se refere à primeira mensagem angélica e o fato de entender que havia detalhes que precisavam ser ajustadas. Oh, we see that. Uma pergunta? Não? É assim como a gente vê? The trimming of the lamps. When I was in South Africa, I was talking about that parable. Quando Okay. eu estive na África do Sul, eu falei sobre essa parábola. So So you have someone the answer. explained to me what happens when you trim the lamp. Você quer que ele explique? No, someone explained to me. Alguém Oh, explicou para mim o que significa o cortar do pavio. So what happens to the lamp is that the light just get brighter. O que acontece com a lâmpada é que a luz se torna mais forte, mais resplandecente. So I understand that the first angel is now be clear, like it's gonna brighter. O que eu entendo é que essa primeira mensagem angélica então se torna mais clara essa mensagem, o mais resplandecente, mais brilhante. So we see the work of the Millerites in adjusting, polishing and refining the message with that. Isto seria a obra dos mileritas de polir e de refinar essa mensagem. Yeah, that's interesting. Isso é interessante. They needed to. But what I don't understand is, does it shine brighter necessarily than before? Mas o que eu pergunto então, será que brilha mais forte do que antes? Because I can imagine they went there with their burning lamps, which Porque was eu bright, shining. consigo imaginar que elas foram lá com suas lâmpadas brilhantes. It doesn't say, but I assume they all trimmed their lamps before they went there. Não menciona, mas eu estou assumindo que todas elas tinham cortado os pavios antes de ir para lá. But they fell asleep and the lights turned off, went out. Mas acabaram dormindo e as lâmpadas se apagaram The oil was burned up. e o azeite tinha acabado. I think, and to be able to restart it again, you need to cut the wick and clean it up a little bit. E para poder usar a lâmpada novamente, você precisa então cortar esse pavio e fazer uma limpeza, For this lamp to be able to shine again. para que essa lâmpada possa queimar novamente. So I'm not sure if it then shines brighter than the before, Here's a- at least compared to when it turned off. It is. Então, não sei se brilha mais forte do que antes, pelo menos uma vez que se apagou. That's my first thought of. Seria meu primeiro pensamento. He the wicked is identified as faith and hope. And this is from? SD. Probably Oh, this is a- manuscript. Oh, yeah. So Sister White says here, Aqui tem um texto da irmã White, do comentário bíblico de um manuscrito. this is from. She's referencing this parable. No, but she uses the Yeah, okay. Yeah. The image of dimly, a
burning wick. wick. So she's using the image of a dimly burning wick, or a burning wick, as meaning faith and hope. Então aqui tem um texto onde a irmã White ela usa essa mesma imagem de um pavio que está queimando, porém com uma luz fraca, como sendo o pavio o símbolo da fé e da esperança. So if you cut your wick and prepare your wick again to burn again, then it's like to revive your faith and your hope. So these people start to have faith and hope again. Então cortar o pavio seria então reavivar essa fé e esperança. Any other comments? Outros comentários? Esta são de 4BC 1146.1. Should be in your study Bible. Oh. I think it would be interesting to look for this word. Quite a good number of quotes. Okay. You can look up the word wick in your... Vocês podem pesquisar pela palavra pavio. So this is the English word for Essa palavra em inglês. wick. If you look up this word in your app, Se vocês forem procurar essa palavra nos seus aplicativos, you might find some interesting poderiam talvez explanations or encontrar applications. alguma aplicação ou explicação interessante. But we just read one that it's hope and faith. Acabamos de ler um texto onde identifica esse pavio como sendo fé e esperança. And I think that's quite applicable to this parable. Eu creio que isso se aplica a essa parábola. Shall we close with prayer? Vamos encerrar com oração? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we want to thank you for this morning study. queremos te agradecer por esse estudo da manhã. It was repetitive, Foi repetitivo, but Lord, we know that repeat deepens the impression. mas sabemos, Senhor, que a repetição nos ajuda. I pray that you help us to get a better understanding E oramos que o Senhor nos ajude a ter uma compreensão melhor. of the parables that you try to teach us. Compreensão melhor da parábola que o Senhor nos quer ensinar. Be with us throughout the rest of the day. Seja conosco durante o restante desse dia. Help us in our work. Ajude-nos em nosso trabalho. Give us strength in doing our daily duty. Dê-nos força para os nossos afazeres diários. Help us to be faithful in the little things. E ajude-nos a sermos fiéis nas coisas pequenas. We ask this in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.